Comunicação não violenta é aquilo que eu posso expressar desde o meu lugar no mundo, que é esse aqui agora, dependendo desse contexto que eu estou vivenciando dentro dessa plateia e quem está do meu lado, que fornecem esse sentir acolhido, que são as nossas relações. Quem começa a falar um pouco sobre comunicação não violenta, na verdade, estruturar a comunicação não violenta, é esse autor, Marshall Rosenberg. Não tem como eu falar de comunicação não violenta ignorando o que ele trouxe para nós. Tudo que eu vou dizer aqui e muito mais vocês podem encontrar no livro que estrutura a comunicação não violenta, que é esse livro desse psicólogo, Marshall Rosenberg. O que o Marshall Rosenberg traz e que vários outros autores vão complementar, por exemplo, um chamado Jean-Marie Miller, que fala sobre o princípio da não violência, é que nós passamos por períodos, por exemplo, inquisitoriais, pessoas queimadas na fogueira, pessoas torturadas, vários objetos de torturas foram usados ao longo da história como mecanismo de controle social e obediência. Depois nós tivemos escravidão e quantos instrumentos também de aniquilar quem o outro é, nós utilizamos. Nós tivemos disputas territoriais, tivemos migrações forçadas, temos refugiados, temos vários contextos que são extremamente violentos. Mas o que é interessante aqui dessa análise é que a violência ela não está na Síria, por exemplo, ela não está em Israel, ela não está no Oriente Médio, ela está no que o Marshall chama de guerras cotidianas. Todos os dias, quando eu acordo, até a hora que eu vou dormir, eu tenho guerras. Eu tenho guerras cotidianas porque eu não converso com meu colega de trabalho. Eu tenho uma guerra cotidiana porque eu prestei um concurso público e eu não gosto desse lugar onde eu fui trabalhar. Eu tenho uma guerra cotidiana porque eu entro num transporte público e sofro assédio, eu sou violado. Eu tenho uma guerra cotidiana porque até a pele que eu tenho, o cabelo que eu tenho, a minha voz e ser quem eu sou é razão de conflitos para muitos de nós que estamos sentados aqui hoje. A minha guerra cotidiana, ela revela o que é um contexto microsocial de uma grande guerra mundial. A Segunda Guerra simplesmente revelou para nós o que está lá em cima. O alcance da violência, que nós conhecemos a violência, ela é sabida. O alcance da violência foi o que a Segunda Guerra Mundial trouxe. A massificação, a industrialização, o poder dado ao ser humano de a gente acabar com um átomo e ele destruir ao mesmo tempo 6 milhões de pessoas. Isso nos assustou. Mas quantas bombas atômicas nós carregamos todos os dias e soltamos por aí? Essa reflexão sobre as nossas guerras cotidianas é o que o Marshall traz, porque ele vai refletir sobre o papel da comunicação e da linguagem nessa nossa guerra de todos os dias. A metáfora do chacal, nós estamos vendo ali um animal selvagem, um predador da família das raposas, um carnídeo. Esse animal selvagem ele é muito astuto, muito esperto. O chacal ele está alerta a tudo e ele está sempre preparado a atacar. É um animal rasteiro, um animal que está utilizando essa energia contra o outro. O que nós vamos ver aqui é que a gente pega a metáfora do chacal para tentar entender as nossas relações sociais. O chacal, para proteger a si mesmo e para proteger o seu grupo, ele ataca quem precisar. Essas características de uma comunicação do chacal nós chamamos de comunicação alienante. É alienante porque me desconecta da minha própria vida. A linguagem do chacal é uma linguagem que nos desconecta, mas ao mesmo tempo é uma linguagem que atende à nossa necessidade de sobrevivência. E nós, para sobreviver, utilizamos aquelas formas de comunicar. A primeira, por exemplo, é o julgamento moralizante. Nós julgamos tudo e julgamos todos o tempo inteiro. Julgamos a roupa que as pessoas vestem, julgamos o cabelo, cor da pele, classe social. Nós julgamos a todo tempo. Nós, seres humanos, julgamos e muitas vezes usamos desse julgamento uma forma de nos sobrepor em relação a alguém. E como é triste ter que ser maior que alguém. Nós temos conflitos, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de escolas, nós estamos falando de instituições onde nós temos poderes estabelecidos, nós temos relações polarizadas, nós temos truncamentos. E como é difícil conviver num espaço em que cada um vai trazer a sua visão de mundo. Então nós julgamos o filho da cantineira, nós julgamos pessoas que não tiveram oportunidade de estudo que eu tive, nós julgamos a pessoa pelo carro como ela chega na escola. Se ela chega ou não chega, se ela vem de banho tomado, onde ela mora, para onde ela volta, quem são os pais dela. Tudo isso é forma de julgamento. O bullying é uma grande forma de julgamento. Bullying é quando eu escolho alguém para ser julgado
Quando essa pessoa é julgada, eu ganho poder sobre todo o grupo. Então eu ganho popularidade às custas do sofrimento de alguém. Esse é um julgamento. Nós temos a base do julgamento, mecanismos de culpa, medo e vergonha. O nosso processo educacional histórico teve culpa, medo e vergonha como mecanismo de controle social. Se você se sentir culpado por aquilo que você fez, você não volta a repetir. Se você tiver medo da pessoa que eu sou e por isso eu me faço muito autoritário, vocês vão me respeitar. Se vocês se sentirem envergonhados por isso que vocês fizerem, então na verdade eu consegui mostrar a você aquilo que eu precisava que fosse visto. Culpa, medo e vergonha. Elas estão dentro das nossas estruturas domésticas, por exemplo. A ameaça é uma forma também de controle social. Me desconecta. Me desconecta por quê? Porque quando eu sou ameaçado, eu faço aquilo que eu não desejaria fazer. Mas normalmente, como eu tenho medo de sofrer algum tipo de violação, eu atendo essa ameaça. Não porque eu desejo fazer, mas porque você impõe um poder sobre mim e isso nos desconecta. A desresponsabilização também é um mecanismo da nossa comunicação, da nossa linguagem. Como que nós nos desresponsabilizamos? Com uma frase simples, por exemplo, eu gritei com vocês porque vocês me obrigaram. Essa frase ela carrega um mecanismo de desresponsabilização. Eu gritei com vocês porque eu quis. Se houve um estímulo externo, a resposta a esse estímulo externo, quem decidiu dar fui eu. Então eu sou responsável, inclusive, por ter gritado com vocês. Quando eu mando um de vocês calar a boca e eu coloco a culpa em você, eu só te mandei calar a boca porque você estava gritando demais, eu estou dizendo que você tem o poder de decidir como eu ajo e como eu me comunico no mundo. Na verdade, quem decidiu gritar fui eu, porque eu tenho autonomia e eu tenho responsabilidade. Esses mecanismos, eles foram chegando na nossa cultura. Então, é muito comum nós dissermos, por exemplo, eu estou atrasado para a reunião porque o trânsito agarrou. Nem teve trânsito, mas usar o trânsito agarrou já é um subterfúgio, uma fuga de eu não me responsabilizar. Eu vou contar para vocês que eu cheguei atrasado porque eu coloquei 5 vezes o soneca para despertar. Claro que não, porque isso pega muito mal. Então eu vou encontrar outro mecanismo, que é da desresponsabilização. Ou eu vou dizer, por exemplo, eu atrasei porque fulano sempre atrasa. Quer dizer o quê? É ele que decide o horário que eu tenho que chegar. Isso é uma desresponsabilização. Cada vez que eu julgo você, eu perco a oportunidade de descobrir algo novo. Se eu perco a oportunidade de descobrir algo novo que só você poderia me proporcionar, na verdade, quem saiu perdendo fui eu. E isso me aliena da minha experiência no mundo. Na verdade, eu estou pautado na minha bolha de compreensão. Eu não a abro para que outras compreensões entrem e eu perco a oportunidade de você, que tem uma outra forma de ver o mundo, me ajude a evoluir, a crescer, a compreender essa experiência de uma forma melhor, mais adequada, mais interessante do que viver a minha vida limitada pelos meus julgamentos. Todo julgamento, ele é uma experiência trágica de uma necessidade não atendida. Nós vamos ver que a raiz do julgamento, ela está nesse eixo, sentimentos e necessidades. Como eu gostaria de ser acolhido por vocês. Como que eu gostaria que nesses 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos, vocês também me acolhessem e nós pudéssemos fazer uma troca. É uma necessidade de conexão. Quando essa necessidade é contemplada, eu me sinto feliz. Foi muito maravilhoso estar aqui com vocês. Quando ela não é contemplada, eu me sinto triste, me sinto com raiva, me sinto infeliz, confuso, angustiado. Todos nós temos necessidades e sentimentos. A violência, ela está do lado esquerdo. Quando uma necessidade minha não é atendida, eu sinto dor. Sabe, numa sala de aula, quando você precisa dar um recado e ninguém te escuta, vem muita dor. Sabe quando você muda de escola e vem um frio na barriga imenso, porque você não sabe o que vai acontecer nessa outra escola, mas você quer ter seu grupo, quer ser acolhido e quer ser tratado com respeito? Isso gera conflito e gera dor. Quando eu não sou acolhido nessa nova escola, essa dor que eu sinto vem com o julgamento. Eu julgo vocês por não terem me acolhido. Vocês são culpados por terem me causado dor. Como vocês são culpados por terem me causado dor ou por transformar o meu trabalho em algo penoso e difícil para mim,
eu grito com vocês, eu os violo, coloco de castigo, faço uma série de ameaças e punições. É uma forma de eu tentar reequilibrar a minha necessidade de respeito, de dignidade, de me sentir contemplado diante de vocês. Esse julgamento e essa dor, ela não precisa ser necessariamente externa. Eu posso ter um julgamento interno também. Se você está me tratando mal, deve ser que no meu julgamento, no meu auto-julgamento, eu não seja tão importante assim. Talvez eu não mereça o seu carinho, o seu respeito, talvez a forma como eu falo não te agrade, talvez a pessoa que eu sou não seja digna de respeito. Então eu me trato com violência. As violências contra si mesmo, nós também estamos vendo em 2019. A automutilação é uma forma de violência contra si mesmo. É uma forma de dizer que talvez eu não seja tão digno e merecedor de estar aqui entre vocês. Talvez vocês estejam certos, eu seja tão ruim ou não esteja apto a conviver entre vocês que eu mesmo me violo. Ali são mecanismos de dor, julgamento e violência. A alienação. Um pai que grita com seus filhos estão dentro daquele sistema de dor, julgamento e violência. A dor de um pai que grita com o filho é a dor de precisar, ele se sente que precisa agir com violência para atender uma necessidade de respeito, de ser visto, de pertencimento, de conexão dentro da sua própria casa. Esse mecanismo de alienação é um mecanismo clássico que está em todas as instituições, escola, família, dentro das universidades, dentro de concursos públicos, empresas. Estamos falando de relações humanas. Onde há ser humano, há vínculos de sentimentos e necessidades. E nós temos estratégias, vejam ali debaixo das necessidades, todos nós temos estratégias para suprir as nossas necessidades. Todos. Nós sempre conseguiremos encontrar uma estratégia. Ali, do outro lado, nós vamos ter conexão. Ao invés de tratar as pessoas pela via da violência, nós vamos buscar conexão. Vocês vão ver 3 círculos, né? O primeiro círculo é o de conexão consigo mesmo. A conexão consigo mesmo nós chamamos de autoempatia, a habilidade que eu tenho de me conectar com o que eu estou sentindo agora e com a minha necessidade nesse momento, sem culpar ninguém por isso. Nós estamos falando de autoempatia. Quando eu não sou capaz de atender às minhas necessidades e observar os meus sentimentos, eu sou incapaz de enxergar também a sua dor. Se você compreender o que é ser um ser humano, a dor do outro sempre fará sentido. No segundo momento, nós temos a empatia interpessoal. É a capacidade que eu tenho de acolher vocês, de ouvir vocês, de entender a humanidade que vocês trazem, os sentimentos e as necessidades que vocês trazem e que também importam para mim como ser humano. Nós estamos interconectados. Um sistema contemplado, um sistema educacional contemplado, é quando a necessidade de alunos, sentimentos de alunos são ouvidos, de professores, de gestores, de funcionários, porteiros, cantineiros, faxineiros, todos que fazem parte daquele núcleo. É preciso ouvir com empatia aquilo que essas pessoas trazem, que também diz do seu ciclo de dor e seu ciclo de violência. Eu consigo atender às necessidades de todo um sistema, observar e compreender as necessidades de um sistema quando eu entendo que o ser humano ele está dentro de uma linha de sentimentos e necessidades. E é isso que a comunicação não violenta traz. Com uma outra metáfora, a metáfora da girafa. A metáfora da girafa, diferente da metáfora do chacal, ela nos traz outra consciência. A girafa, por seus longos pés e pescoço, ela consegue enxergar longe. Ela consegue ver lá atrás, ela consegue olhar para o futuro, olhar para frente, olhar para cima e olhar para aquilo que vem depois. Ela sai de relacionamentos rasteiros, ela sai de um sentimento de predatorismo, em que eu preciso aniquilar todo mundo, brigar com todo mundo para me proteger. Eu entro com uma conexão com a natureza, com quem eu sou, com a minha natureza humana que é compassiva. A metáfora da girafa, ela nos diz que todos nós, ao invés de julgarmos as pessoas, poderíamos observar. Observar é o primeiro passo da comunicação não violenta. Você dá conta de observar o mundo sem julgar? Se você observar o mundo, se você se observar, você vê o quê? Se você pudesse observar algo que na sua vida não está sendo maravilhoso agora, o que seria? E que sentimentos essa observação te traz?
Todos nós temos sentimentos nos conectam. Aqui temos necessidades que balizam esses nossos sentimentos e pedidos. Quando você faz um pedido para o outro, dentro de uma comunicação de conflito, você diz para o outro e manifesta para o outro aquilo que você precisa para se sentir bem. A filosofia tolteca, não sei se vocês conhecem, uma filosofia de comunidades tradicionais que viviam na região do México. Elas têm o que eles chamam de 4 compromissos. Se existe um caminho de uma vida sagrada, se existe uma fórmula para uma vida mais maravilhosa, eles sugerem 4 compromissos. O primeiro compromisso é que você seja impecável com a sua palavra. Ser impecável com a sua palavra é você dizer sempre o maravilhoso, porque é isso que vai acontecer. Quando você julga alguém de feio, pode ser que essa pessoa acredite. Se ela acreditar que ela é feia, o significado que ela tem sobre ela mesma é abalado, e ela começa a querer se esconder, querer mudar o cabelo, a forma de se vestir, a forma de se comportar. Porque eu acreditei que eu sou feio, porque você me disse isso. Então eu me fui colonizado por uma narrativa que você me trouxe, isso é muito violento. Então seja impecável com as suas palavras, manifeste aquilo que torne a vida do outro mais leve. O segundo compromisso é não levar nada para o lado pessoal. Na verdade, você é um partícipe, você é parte do todo, você tem a oportunidade de aprender com a experiência do outro a sua forma de perceber o mundo. Então não leve para o lado pessoal, aprenda daquela experiência. O terceiro, nunca tire conclusões. Não tire conclusões. A conclusão ela limita a nossa experiência na Terra. Se eu tiro uma conclusão sobre você, eu perco a oportunidade que você me surpreenda. E o inesperado pode ser transformador. Pode ser que a impressão primeira que eu tive sobre você era mais uma imagem mental que eu fiz sobre você do que realmente quem você era. E o quarto compromisso é dê sempre o melhor de você mesmo. Dê sempre o melhor de você mesmo, porque pode ser que hoje seja o último dia da sua vida. Pode ser que seja agora. E se não for, talvez amanhã você tenha a oportunidade de tornar a vida de alguém mais leve. Mas não espera amanhã, não. Faça isso hoje. Olhe para esse lugar hoje. E talvez você vai se surpreender com tudo que nós podemos construir sem tirar conclusões. No momento de cooperação, de observação sincera de quem nós somos no mundo. Se eu pudesse pedir para vocês olharem para um espelho e nesse espelho observarem a si mesmos, o que vocês veriam? Eu gostaria que vocês pensassem, já para a gente poder caminhar para o momento final, num conflito, algo que vocês estejam vivenciando. Algo que vocês estejam vivenciando e que não seja tão maravilhoso assim. Um conflito no ambiente de trabalho, um conflito familiar, um conflito na escola. Se você pudesse pensar nesse conflito projetado numa tela de cinema, você lá, vivenciando esse conflito, o que você observaria? Quem faz parte desse conflito? Olha para isso. Tem textura? Tem cores? Quem vivencia esse conflito com você? Qual que é o cenário desse conflito? Quando você olha para esse conflito, vem algum sentimento? Que sentimento você tem quando você se depara com ele? Angústia, dor, tristeza, confusão? Quais necessidades estão por trás desse sentimento? Do que você precisa para seguir a sua vida mais feliz? Do que você precisa para que olhar para o outro que está do seu lado seja um pouco mais leve? Talvez ele esteja passando por algumas coisas que você desconhece. Quais pedidos ou que manifestação, que você pediria para essas pessoas envolvidas em conflito para que você se sinta melhor? Para que você possa conviver ali melhor, para que você se sinta mais feliz? Essas reflexões é o que a comunicação não violenta traz. A capacidade que eu tenho de olhar, observar o meu conflito, de a partir dessa observação enxergar qual que é o meu sentimento em relação a isso que eu tenho vivido, quais necessidades não estão sendo atendidas e o que eu preciso para tornar essa minha vida melhor. Eu trouxe uma frase do Pierre Weil,
que é um dos fundadores da Universidade Internacional da Paz, a quem eu aqui faço uma homenagem por também ser vinculado a essa instituição. É você que, com a sua própria transformação, contribuirá para a transformação dos outros. Comunicação não violenta é um caminho em que eu me transformo e quando eu me deparo comigo mesmo diante desse grande espelho da vida, eu dou conta de olhar para você. Não mais com os mesmos olhos, mas agora, a partir de agora, com o eu transformado. E esse eu transformado te enxerga de uma forma diferente. Eu fico à disposição de vocês, eu espero que ainda dê tempo para as nossas perguntas e eu estarei aqui para que a gente possa conversar um pouco mais. Muito obrigado.